Amém. Antes de nós participarmos da ceia, vamos compartilhar a palavra desta manhã. A alegria da salvação. Salmo 51. Salmo de Davi, número 51, versículo 12. Davi, ele estava no momento mais difícil da sua vida, quando ele escreveu esse salmo, Salmo 51. Foi o momento em que ele caiu em si no seu pecado, 51, 12. Salmo 51, 12. Davi caiu em si do seu pecado, ele percebeu a loucura que fez com Batseba, a loucura que fez se envolver com a mulher casada, a loucura que fez colocar o marido dela numa situação de morte. Ele percebeu que ele, mesmo sendo homem de Deus, já tinha vencido Golias numa grande fé, já era rei de Israel, já tinha sofrido toda a perseguição de Saul, era um homem íntimo de Deus já. Quando ele percebeu que mesmo sendo homem de Deus, ele cometeu tal loucura, a loucura do pecado, ele ficou profundamente consternado, ele ficou profundamente desorientado e escreveu o Salmo 51. Versículo 4, antes do versículo 12. Versículo 4. Pequei contra ti, ó Deus, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Isso desorientou Davi, desesperou Davi, ele ficou extremamente consternado, e nesse salmo, é a oração que ele fez a Deus, nesse momento de desespero pelo seu próprio pecado. E nesse salmo, ele pede a Deus, que Deus devolva para ele a alegria da salvação. É o versículo 12. Vamos ler então. Restitui-me, ó Deus, a alegria da tua salvação. É o resumo do salmo, e é o resumo da nossa vida. Se nós formos alegres, nós somos fortes. A Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos ser pessoas tristes, acabrunhadas, desanimadas, desestimuladas. Nós não podemos ser essas pessoas. A nossa força de viver está na alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a alegria da salvação. Quando nós vamos para Lucas capítulo 10, nós vemos o Senhor Jesus falando para os seus discípulos, capítulo 10, verso 20, a respeito da expulsão de demônios. Vamos ler um pouquinho antes, vamos começar no 17. Então regressaram os 70 discípulos possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Versículo 18. Mas ele, Jesus, lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, ou seja, eu sei que o diabo está na terra. 19. Mas eis aí, vocês poderem expulsar demônios no meu nome, é porque eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Ou seja, fiquem tranquilos, derrotar capeta é fácil. No meu nome vocês derrotam capeta fácil. Não tenham medo do diabo, não tenham medo de demônio, não tenham medo, porque o meu nome derrota todos. Vocês vão pisar em cima deles, vocês vão sapatear em cima deles, eles são completamente inofensivos para você, se você usa o meu nome e autoridade. E fiquem tranquilos, eles não vão causar mal nenhum em vocês. Se alguém chegar falando assim: tem uma obra de macumbaria que fizeram contra você, tem uma obra do terreiro lá, eu estava ouvindo, o nosso irmão Carlos me passou o vídeo do pastor Jorge Linhares, né? Num deles lá, é dito que uma obra de macumbaria foi feita em frente à casa do pastor Jorge Linhares, lá em Belo Horizonte, esses dias. É ruim, né? Claro, ver uma obra de macumbaria na frente da sua casa, dá uma sensação muito ruim, mas fica tranquilo, irmã, fica tranquilo, não vai pegar. É o que o Senhor Jesus falou: nada absolutamente vos causará dano, fica tranquila, não tem perigo, continua firme com Jesus, repreende em nome de Jesus, essa obra não vai para frente, toda arma forjada contra mim não prosperará.
Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Está anulada essa obra, esse intento maligno está cancelado. E aí dá um jeito de juntar aquilo lá e pôr no lixo, né? Porque é uma coisa feia na frente da casa da gente. Mas olha o que Jesus falou no versículo 20. Não obstante, em vez disso, fiquem alegres, não porque os demônios obedecem vocês, não porque vocês expulsam demônios, não porque vocês têm poder no meu nome. Fiquem alegres por isso, não. Não fiquem alegres por poder, não. O poder não é a fonte da nossa alegria. Eu expulso o demônio. Eu oro e Deus responde. Eu faço e aconteço. Não fica alegre por isso, não. Fica alegre por isso, não. A sua alegria tem que estar porque o seu nome está escrito nos céus. Essa é a fonte da nossa alegria o tempo todo sem parar. Seja o que vier na sua vida, uma notícia ruim, uma decepção, a visão da maldade do mundo, não deixa nada disso tirar a sua alegria, não deixa. E qual é a fonte da nossa alegria? A nossa salvação. Por isso que Davi falou: Senhor, me dá de volta a alegria que eu tinha, para me ser forte, porque eu estou desanimado, eu estou desestimulado, eu quero ficar de novo entusiasmado para viver, eu quero ter força para viver, e eu sei que a minha força para viver está na minha alegria, a alegria que eu tenho por ser salvo, porque meu nome está escrito nos céus, porque o meu destino é a glória, porque eu sou de Deus. Isso tem que ser a nossa contínua alegria. A base da nossa alegria é a nossa salvação. Eu já dei esse testemunho aqui, vou contar de novo. Quando eu caí em depressão, em 2011, eu fiquei deprimido mesmo, eu tive depressão maior, que é o grau máximo de depressão, né? Aquela que a pessoa não consegue levantar da cama mais. E eu fiquei muito preocupado com uma coisa. A primeira coisa que eu fiquei muito preocupado foi: será que eu perdi a minha salvação? Foi a coisa que eu mais me preocupei. Falei: meu Deus, porque quando a gente está em depressão, a gente fica desanimado de tudo. Parece que tudo acabou, é como se fosse uma morte. A pessoa fica se sentindo, eu me senti um morto-vivo. E aquilo, a primeira coisa que me veio à mente: será que eu perdi a minha salvação? Aí eu me lembrei de Romanos 10:9, onde está escrito: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí aquilo que eu ensinava para as pessoas, que eu fazia as pessoas orarem comigo, que eu usava no evangelismo, eu apliquei sobre mim mesmo. E a gente tem que fazer isso. Aquilo que a gente fala para os outros tem que valer para a gente também. E eu fiz aquilo comigo mesmo. Eu orei de novo: Senhor meu Deus, com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e eu creio que Deus o ressuscitou dos mortos. Na mesma hora veio uma convicção de salvação, e essa convicção de salvação trouxe uma alegria, um descanso para o meu coração. E eu julgo que essa alegria e esse descanso para o meu coração foi a base onde eu calquei meu pé, firmei meu pé para todo o processo de recuperação. Levei 1 ano e meio para sair, mas saí. A alegria da salvação é a base da nossa força. Nós não podemos pôr a nossa alegria em coisas humanas, em dinheiro, em benefícios, em vantagens, bens materiais, nem em homens. A nossa alegria está em homens, não pode. A nossa alegria tem que estar em nosso Deus, na salvação que Ele nos garante, que Ele nos dá, que Ele nos envolve. Vamos avançar mais um pouquinho sobre isso? Existe um ditado, não está na Bíblia, desse jeito, mas está aí quase isso, eu vou falar como eu ouvi. O ditado é o seguinte: se no tecido da sua alma não for derramado o óleo da alegria, junto com o fel da tristeza e da amargura, Cristo não pode ser gerado em você. Vou falar de novo para você ver a força disso. Esse ditado, ele diz o seguinte: nós cristãos,
nós vamos experimentar dois grandes sentimentos aqui no mundo. O primeiro, que a gente experimenta todo dia, posso dizer, ou muitas vezes na vida, é o fel da tristeza. Nós temos tristeza nessa vida, e é impossível não ter tristeza nessa vida. Na verdade, às vezes, até mesmo mais do que tristeza, a amargura. Davi sentiu pelo próprio pecado. Nós, às vezes, sentimos pelo nosso pecado, muitas vezes sentimos a amargura e a tristeza pelo pecado dos outros. As pessoas são desleais, são ingratas, maldizentes, caluniadoras, mentirosas, traidoras, desonestas. Isso nos traz tristeza. O mundo é difícil, a vida é difícil, temos decepções às vezes em família. Então a fonte de tristeza está todo o tempo, e não tem como eu e você não termos esse fel amargo da tristeza descendo na nossa alma e embebendo a nossa alma. A gente sente aquela tristeza, aquela amargura, mas também vai ser derramado nessa mesma alma que experimenta o fel, a alegria da salvação. E esse ditado diz o seguinte: Cristo Jesus só pode ser formado em você se você tiver as duas experiências. Jesus não é formado na pessoa que só tem alegria. É só alegria, não sofre nada, não tem problema nenhum, não tem tristeza nunca, não tem decepção. Jesus não vai ser formado. Também não pode se formar Jesus em quem só tem tristeza, só amargura, só angústia, a vida é ruim, está tudo errado, estou desanimado. Jesus também não vai ser formado. Jesus é formado quando nós experimentamos as duas coisas. E aí a gente vai na Bíblia e vê que a Bíblia confirma isso, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor de Hebreus, pelo Espírito Santo, ele diz assim: portanto, também nós, ele escreve isso depois do capítulo 11, onde ele faz a galeria da fé, dos homens e mulheres de fé nesse mundo. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas de homens e mulheres de fé, vendo esses homens e mulheres de fé que viveram num mundo mau, que estava machucando eles, alguns foram mortos. Portanto, vendo a fé desses homens e mulheres, vamos nós ver esse exemplo e vamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E corramos com perseverança a carreira de vida cristã que nos está proposta. Verso 2. Como que a gente vai imitar a fé desses homens e mulheres de Hebreus 11? Homens e mulheres de Deus, que enfrentaram esse mundo e venceram. Como que a gente vai continuar correndo a nossa carreira de fé, de perseverança cristã? Como é que a gente não vai desistir? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da humilhação, e está assentado à destra do trono de Deus. Ou seja, Jesus experimentou a cruz, que é o fel da tristeza, o fel da amargura, o fel da maldade dos homens, o fel desse mundo mau. A cruz é o resumo de tudo que é ruim nesse mundo. Tudo que é ruim é a cruz. E Jesus bebeu esse cálice amargo. Ele sentiu na alma dele toda a dor, a tristeza desta coisa chamada cruz. Mas ele sabia que ele seria inundado pelo óleo da alegria também. Ele sabia que aquele processo de tristeza que ele estava passando não ia ficar a única coisa da sua alma. Ele sabia que depois daquilo Deus derramaria um óleo de alegria nele. E isso aconteceu na ressurreição. Ressurreição, Jesus recebeu o óleo da alegria. E ele se tornou uma pessoa que tem as duas experiências: a tristeza profunda, a dor profunda e a alegria profunda. Por isso ele é quem ele é, e por isso que nós somos quem nós somos. Nós cristãos, nós somos as pessoas mais
sofredoras da terra. Não se iluda. É muito difícil ser cristão. Jesus falou, o caminho é estreito e apertado. Jesus já alertou. Porque nós somos acometidos de tudo que as outras pessoas são, mais lutas que só nós passamos e mais ninguém. Então, a vida nossa é mais difícil que a dos outros. É mais difícil. A nossa vida de cristão é mais difícil. Por isso que aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Porque é muito fácil desistir. Eu já falei inúmeras vezes aqui que o irmão Paulo Estopa, lá de Campinas, quando eu morava lá, irmão da igreja, ele falava assim, ser crente é para cabra macho. Covarde não dá conta não, pula fora. Ser crente é para cabra macho. Só o valente é que vai até o fim, porque todo dia nós estamos sendo convidados para abandonar. Não, está difícil demais, pula fora. Nossa, o que é isso? Pula fora, o mundo é melhor, vai lá, as pessoas do mundo estão rindo, estão divertindo, é claro. O caminho deles é largo e espaçoso, é claro. Só que o caminho deles leva à perdição. O nosso caminho estreito e apertado leva à salvação. Então, se nós não estivermos o tempo todo com esse coração, Senhor, eu quero manter a alegria da salvação em mim, a gente pode ser engolido pela tristeza. É como se fosse um bicho papão, né? A tristeza é como se fosse um bicho papão que engole a gente. Como eu disse, a depressão que eu tive, ela era um bicho papão, ela engole a gente. E eu entendo muito bem as pessoas que têm depressão. É terrível, é um bicho que engole. Mas eu experimentei comigo mesmo essa verdade da Bíblia. Se você não perde a alegria da salvação, você vence até a depressão. Até da depressão você levanta. Nunca fica prostrado o homem e a mulher que tem todo o tempo na sua mente, no seu coração, a alegria da salvação. E como é que a gente mantém e cultiva a alegria da salvação? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. A hora que vier a tristeza, olha para Jesus. Olha o versículo seguinte, vamos ver o 12:3. O autor de Hebreus, o Espírito Santo, ele aplica isso. Considerai, pois, atentamente, ou seja, fica pensando, medita nisso, atentamente, aquele Jesus que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Observe que ele, por causa da alegria da salvação, ele enfrentou a cruz. Olha para Jesus. Para quê? Para que você não desmaie na sua alma. Para que você não se proste na sua alma. A palavra no original é assim, traduzindo um pouco mais do grego, pegando lá a concordância de Strong, está assim: aquele que suportou tamanha oposição. Tamanha é uma palavra grega que significa de grande intensidade, quase insuportável. É o que acontece conosco. Muitas vezes parece que a nossa luta, ela é quase insuportável. Jesus também passou por uma luta quase insuportável. A palavra desmaiando significa desistindo, abandonando, largando mão. Vou usar aqui um termo popular hoje, né? Chutando o balde. Largo tudo, não quero saber de mais nada. É isso que o Espírito Santo está falando. Você vai ser tentado e tentado a chutar o balde. Saiba disso. Vai ter tentação sobre a sua vida para você largar tudo, desistir de tudo, abandonar tudo. E o Espírito Santo fala: quando isso acontecer, olhe para Jesus. Isso vai acontecer. Vai acontecer. E não será uma vez apenas. Vai ser mais de uma vez. A palavra contradição, na verdade ali está oposição, né? A palavra oposição, ela significa no grego contradição, rebelião, contenda, incoerência, ações ilógicas. O Espírito Santo está falando, você vai ver as pessoas
contraditórias, ilógicas, rebeldes, contenciosas, incoerentes. E isto vai tentar para você desistir. É claro, nós somos seres humanos. Quando a gente está numa situação em que a pessoa é ilógica, contraditória, incoerente, rebelde, irreconciliável, não adianta conversar que não resolve. O que mais? Contenciosa, que gosta de ficar brigando, porfiando, discutindo, criando caso. A gente chega uma hora que a gente fala, não aguento mais, vou largar, não tem jeito aí. É isso que o Espírito Santo está falando, não faça isso. Olhe para Jesus. Sempre há um caminho, sempre há um caminho. Deus sempre abre um caminho para nós, numa situação como essa. 1 Pedro capítulo 4. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha que interessante. O Espírito Santo falando conosco, hein? O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, está falando conosco, com a igreja. Não ache esquisito, estranho, quando do nada surge um baita problema na sua vida. Que aqui a Bíblia fala fogo ardente de provação. Irmão, pensa bem, fogo, pegando fogo, queimando você. Não ache estranho que do nada, de uma hora para outra, uma coisa horrível começa a acontecer na sua vida, pegando fogo e você não entende, aquilo ardendo em você. Pedro está falando, não ache estranho, não ache que isso aí é uma coisa extraordinária. O que Pedro está falando com isso? Isso vai acontecer. Porque o que é o extraordinário? Aquilo que quase nunca acontece. Então Pedro está falando, fogo ardente de provação vai ser uma coisa ordinária, ou seja, vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Quantos podem concordar comigo que isso é verdade? É impressionante. É impressionante como nós cristãos estamos sendo muito frequentemente expostos a fogo ardente de provação. Por isso que as pessoas querem desistir. Não, eu quero uma vida tranquila e mansa, eu quero de boa, eu quero viver de boa, sem problema nenhum. Mas Jesus já falou que o caminho é estreito e apertado, irmã. Ele já falou isso, olha, estreito e apertado. Vai ter fogo ardente de provação. E vai surgir no meio de vocês. Aí o versículo seguinte, o 13. Pelo contrário, alegrai-vos no fogo ardente de provação. Alegrai-vos. Qual a alegria? Qual a única alegria que eu e você podemos ter no fogo ardente de provação? A alegria da salvação, a alegria que o nosso nome está escrito nos céus, a alegria que o nosso destino é o reino, a alegria que o Senhor é o nosso Deus e não nos abandona, a alegria que isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse fogo ardente vai passar, e depois dele você fica melhor e mais forte, mais íntimo de Deus, mais cheio de entusiasmo. Você vence esse mundo. Lembra daquela palavra da Bíblia que diz que as nossas obras podem ser de dois tipos? Nossas obras é o nosso comportamento, o que a gente faz na vida. Pode ser de dois tipos: madeira, feno e palha, ou ouro, prata e pedras preciosas. E o que a Bíblia diz que prova o tipo de obra nossa? Vocês lembram? O fogo. Mas é claro, o fogo queima madeira, feno e palha. A hora que o fogo passa, cadê a madeira, feno e palha? Cinza no chão lá. E o ouro, prata e pedras preciosas. Fogo destrói ouro? Não. Fogo destrói prata? Não. Fogo destrói diamante, rubi? Não. Esmeralda? Não. O diamante resiste ao fogo. Aliás, o diamante é formado na pressão e no fogo intenso. O diamante só é formado numa condição de extrema pressão e extremo calor. Só assim que se forma a mais cara e preciosa das joias preciosas, que é o diamante. O diamante é a mais cara das joias preciosas, o mais raro, o mais bonito, o mais valioso. E ele é formado em intensa pressão e intenso calor.
Deus quer nos fazer diamantes, e para a gente ser diamante, tem que ser um fogo ardente, porque tem que queimar tudo isso que não presta. Madeira, feno e palha são coisas que não prestam. Nós mesmos, depois, no futuro, nós vamos ficar frustrados, porque o que a gente fez foi madeira, feno e palha. Então Deus permite o fogo, para quê? Vai limpando da nossa vida o que não presta, vai limpando. Eu e você sabemos, quando nós estamos no fogo ardente de provação, não tem jeito de pecar. Todos nós sabemos disso. Não tem jeito de ser frívolo, não tem jeito de ficar pensando bobagem, não tem jeito de não buscar a Deus. Você vai para a Bíblia, você vai para Deus, você vai para a igreja. O fogo ardente de provação apruma a gente, põe a gente no eixo. Por isso que o fogo ardente de provação, depois que passa, nos faz mais fortes, mais íntimos de Deus, mais crentes. Vai chegando um momento em que você nem liga mais. É mais um fogo ardente de provação, vamos passar por ele, vamos ser vencedor, glória a Deus. Aí você pode ser a pessoa que pode governar o mundo, que pode, junto com Cristo, vir governar esse mundo, porque você tem a estrutura para isso. Vamos avançar mais um pouquinho? Versículo de Tiago, Tiago 1, 2, 4. O apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Covid é provação, mas não é só o Covid não, a bagunça que o Covid está trazendo. Olha a bagunça que teve aqui na nossa igreja nesse tempo de Covid. Provação em cima de provação. O que Tiago fala? Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como é, irmão, irmã, que a gente vai ter alegria na provação? Como assim? Será que o Espírito Santo é doido? O que vocês acham? O Espírito Santo é doido? Só se for uma loucura santa, né? Ele é. As pessoas, por isso que as pessoas falam que a gente é doido, né? Eles leem isso aí na Bíblia, né? Mas como é que pode alguém ficar com toda alegria quando está passando por provação? É porque nós temos uma alegria que não pode ser destruída. A alegria da salvação não pode ser destruída. Provação nenhuma tira, dor nenhuma tira, tristeza nenhuma tira. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, ou seja, vai até o fim, não desiste não. Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, a provação nos aperfeiçoa, nos faz mais santos e santas, mais parecidos com Jesus. Esse é o fim, esse é o produto, esse é o objetivo. Vamos um pouco mais à frente. Filipenses, Mateus, capítulo 7, verso 21. Mateus 7, 21. Naquele momento em que o Senhor Jesus está falando dos falsos profetas, ele fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22. Muitos naquele dia, o dia que ele está se referindo é o dia em que ele vai separar bodes de ovelhas, né? Quando ele voltar na terra, no final da grande tribulação, ele vai estabelecer um juízo, que é chamado o juízo dos bodes e das ovelhas, onde vai separar o joio do trigo, bode de ovelhas, e isso ele faz sobre a igreja. É um juízo sobre os cristãos da época, quem estiver na terra proferindo o nome dele. Hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos já imediatamente ler Romanos capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Como é que nós fazemos acontecer em nós a alegria da salvação? Eu não posso ter a alegria da salvação se eu não tenho a salvação.
Eu preciso ter a salvação para me ter a alegria dela. E esse versículo de Romanos e aquele de Jesus, eles mostram onde está o começo de tudo. E o começo de tudo é justiça. Veja bem, o fim de tudo é alegria. Mas a alegria só acontece se tiver paz. Mas a paz só acontece se tiver justiça. Lembra que Jesus falou lá agora mesmo, a gente acabou de ler Mateus? Vai ter muita gente naquele dia falando, eu expeli demônios no teu nome, eu expulsava demônios na igreja, eu tinha autoridade sobre demônio, Exu caveira, Exu tranca-rua, pombagira, subia lá em cima no altar, eu expulsava, brincava com os demônios, entrevistava demônio, fazia o demônio cair de joelhos, põe a mão para trás, confessar as coisas, eu fazia os demônios de gato e sapato, eu profetizava, eu revelava o oculto, eu falava o CPF das pessoas sem conhecer o CPF, eu dizia o que estava acontecendo com ela de tarde, eu profetizava, eu fazia acontecer, eu juntava povo, eu fiz muitas maravilhas em teu nome, curei enfermos, fiz coisas tremendas, produzi milagres, e Jesus não disse que nenhum desses milagres era falso, que os demônios eram de mentira, ou que a profecia era falsa. Podia ser até profecia verdadeira, demônio de verdade sendo expulso e milagre de verdade acontecendo. O que Jesus disse? O meu critério não é poder. Eu não estou nem aí se você tem poder ou não. Não estou nem aí para pregadores que expulsam demônio, curam doenças, profetizam, juntam povo. Isso não me interessa. O que me interessa é quem pratica justiça ou não. Por isso que ele vai falar, não te conheço. Mas eu usava seu nome para expulsar demônio, para juntar povo, profetizar, eu era famoso lá no Brasil, tinha canais de televisão, programas, não te conheço. Você fazia tudo isso no meu nome? Não te conheço. Não sei quem é você. Afaste-se de mim. Você que pratica a injustiça, que é iníquo, que não pratica justiça. Você não tem salvação e não terá alegria da minha salvação. Por que isso é tão importante? Porque a nossa fé não pode ser vazia. Eu não quero ensinar para você, irmão, uma coisa falsa, uma coisa vazia. Eu sei que você só vai ter a alegria da salvação se você for uma pessoa justa, que pratica o que é correto. Não é porque a pessoa tem poder e tal, nem salvo está fazendo isso por quê? Todo mundo sabe que é fins mercantilistas. Os falsos profetas sempre querem enriquecer às custas do evangelho, é sempre a mesma coisa, tudo cai no dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós precisamos ser justos no nosso procedimento, porque a justiça trará paz, e a paz trará alegria no Espírito Santo, que é a alegria da salvação. Aí nós vamos para a nossa Bíblia, em Efésios capítulo 4, verso 20. Efésios 4, 20. E aí nós vamos ver por quê. Porque o Espírito Santo, ele leva os apóstolos, capítulo 4, verso 20, a nos dar mandamentos. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala para Éfeso, e fala para mim e para você. Não foi assim que aprendeste a Cristo. Versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade em Jesus. 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Verso 23. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Versículo 25. Por isso, agora começa os mandamentos. Os mandamentos é que diz o que é justo e o que não é justo. Quando é que eu sou justo? Quando eu obedeço os mandamentos. Não é eu que me declaro justo, é Deus que me declara justo. E quando é que Deus me declara justo? Quando eu obedeço os mandamentos. Primeiro mandamento dele: não fale mentira com seu irmão. Não seja mentiroso. Não seja hipócrita. Não seja falso.
porque todos os mentirosos, inclusive os hipócritas e falsos, não herdarão o reino dos céus. Está na Bíblia isso. Fale a verdade com seu irmão, seja verdadeiro com seu irmão, seja sincero, porque somos membros uns dos outros. Verso 26. Irai-vos e não pequeis. Tome cuidado com a sua ira. Tome cuidado, porque a sua ira pode te levar ao pecado. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. Irmã, irmão, Deus está falando para crente. Mas crente dá lugar para o diabo? Pode dar. O diabo pode nos usar. Se a gente não perceber, ele nos usa. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, seja honesto. Compre, pague o que você comprou. Não pode pagar? Converse com a pessoa, peça a ele um prazo, um parcelamento. Não seja uma pessoa desonesta. Trabalhe. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim a palavra que for boa, unicamente boa para a edificação. Tome cuidado com o que você fala. Não ofenda as pessoas, não magoe as pessoas, não insulte as pessoas, não faça juízo temerário. Tome cuidado, não seja precipitado. 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. 31. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Benigno, o que é benignidade? É diferente de bondade. Por exemplo, você está numa rua, aí você vê uma senhora de bastante idade querendo atravessar a rua e não consegue, fica com medo, aí vê um rapaz, segura no braço dela e ajuda ela a atravessar a rua. Aí você fala, que rapaz bonzinho. Pode não ser bonzinho não, pode ser um sem vergonha. Ele fez um ato de bondade, mas ele não é benigno. Benignidade, pessoas benignas são pessoas que são boas o tempo todo. Pessoas boas são pessoas que fazem coisas boas, mas elas podem não ser benignas. Ela faz uma coisa boa de vez em quando, mas ela não é uma pessoa benigna, ela não tem bondade o tempo todo. Então, quando a Bíblia fala de benignidade, e aí está falando de benignidade, está falando assim, nós temos que ser pessoas boas o tempo todo. Perdoando-vos, compassivos. Compassivos é misericordiosos, compreensivos, tolerantes. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, verso 1. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Verso 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Para nós terminarmos, vamos para Colossenses. Colossenses 3. Verso 1. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Verso 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Verso 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Acabe com prostituição, não se envolva em prostituição, não se envolva com impureza. Veja bem, irmão, irmã, Paulo está falando para crentes. Ele não foi lá no mundão e falou isso aí no mundão. Ele está falando isso para a igreja, para mim e para você. Você fala, mas aí precisa falar para crente que ele não pode se envolver com prostituição? Precisa. Porque tem crente que se envolve com prostituição. Tem. Escandaliza os irmãos ou a gente está bem acostumado com esse mundo nosso? Impureza. Precisa falar para crente não ser impuro? Não assistir vídeo pornográfico? Precisaria falar isso? Precisa, porque tem crente que assiste vídeo pornográfico. E vem na igreja, e louva a Deus, e está aí e tal. Paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Verso 6.
Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivias nelas. 8. Agora, porém, despojai-vos. Despojar significa joga fora, abandona isso, para com isso, para de fazer isso. E igualmente, despoje-se, abandone, jogue fora também ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9, não mintais uns aos outros, de novo, não sejam falsos uns com os outros, não seja falso com seu irmão, com a sua irmã. Você percebe o quanto o Espírito Santo odeia a falsidade, hipocrisia, odeia, porque a falsidade é uma característica ímpar do diabo. O diabo é falso, e os filhos do diabo são falsos também. Então nós não podemos ser falsos uns com os outros. Aquele que é falso um com o outro está a caminho do inferno, não vai entrar no reino dos céus, porque todos os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e a falsidade é um dos modos de ser mentiroso. Uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Vamos agora pular para o verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Irmãos, vamos nos tratar bem uns aos outros, vamos ser gentis uns com os outros, vamos ser educados uns com os outros, ternos afetos de misericórdia. Revista-se de bondade. Revestir é vestir, é como se falasse assim: põe uma roupa em você de bondade, seja uma pessoa boa o tempo todo. Revista-se de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também assim perdoai-vos uns aos outros. Verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E por fim o 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo isso que nós lemos aqui são mandamentos. Você observa que eu comecei essa pregação falando de salvação, alegria. Eu terminei com mandamentos. Por quê? Porque se eu não fizer estas coisas, eu jamais terei a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela só pode acontecer em alguém que anda em retidão, em justiça, que não pratica iniquidades e pecados. O pecado da nossa vida, feito continuamente, ele vai impedir que a gente tenha a alegria da salvação, e isso vai nos destruir, porque a tristeza vai vir sobre nós, e o mundo vai nos trazer tristeza. Não há como viver nesse mundo sem muita tristeza, e quando ela vier, eu não vou ter depósito para tirar a alegria da salvação e combater a tristeza. Para que eu e você tenhamos depósito, para termos a alegria da salvação, eu tenho que obedecer mandamentos, eu tenho que olhar para a palavra de Deus e falar assim: eu vou fazer isto, eu vou praticar o que a Bíblia está dizendo, eu vou examinar a minha vida e ver se eu estou errando. Se eu estiver errando, eu vou mudar, eu vou parar de fazer isso que está errado, eu vou fazer o que está certo. Quantos estão entendendo isso? Irmãos e irmãs, eu não quero de maneira alguma que venha do púlpito um ensino para você, primeiro, que não seja bíblico, e segundo, que você não possa praticar e ser vencedora. Se você pratica a palavra, você vai viver o céu na terra. Amém? Nós vamos passar agora a ceia do Senhor. Vamos ficar em pé. A ceia do Senhor, ela fala
da salvação. Quando Paulo instrui Corinto para a ceia, vamos lá em 1 Coríntios 11. A instrução de Paulo começa no versículo 23, mas eu vou ler um pouco antes, no versículo 18. Quando Paulo ele fala da ceia, ele puxa a orelha da igreja de Corinto. Ele fala assim: porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós. Olha que coisa. Paulo está falando assim para Corinto, igreja de Corinto. Eu estou sabendo, Paulo fundou Corinto, né? Mas só que ele não estava lá nessa época, não. Ele deixou lá alguém pastoreando e foi fundar outras igrejas. Aí ele ficou sabendo, alguém falou para ele, lá em Corinto, a igreja que você fundou, o pessoal está brigando lá dentro, tem divisão, tem um indo para cá, outro indo para lá. E Paulo está falando, estou sabendo, viu, Corinto, que tem divisões aí entre vocês. Olha o versículo 19. Até mesmo que importa que haja partidos aí para a gente saber quem é certo e quem é errado, quem é aprovado e quem não é aprovado. Mas olha o versículo 20. Quando vocês estão vivendo como igreja sem união, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão fazendo uma ceia falsa, uma ceia que não tem sentido, porque vocês não estão unidos. É por isso que lá na frente, no verso 28, ele fala assim: antes de participar da ceia, examina você a si mesmo, para ver se você não é uma pessoa que está causando divisão na igreja, se você não é uma pessoa que está criando contenda na igreja, que está criticando, fazendo contenda entre irmãos, trabalho de bastidor, lá no bastidor falando mal desse, daquele, do pastor, da igreja. Veja se você não está fazendo isso, se você não é um destruidor de igreja, uma destruidora de igreja. É isso que ele está falando. Olha o versículo seguinte, 29. Tome cuidado, porque se você participar da ceia, comer e beber a ceia, sem discernir a igreja, sem entender que a igreja é um lugar para a gente ser unido, e não desunido, você come e bebe juízo para si. Olha o 30. Eis a razão, porque tem gente na igreja participando da ceia em pecado, e o pecado aí não é fumar, beber, o pecado aí é ser maldizente, criticador, murmurador, criador de confusão, criador de divisão. Em vez de unir a igreja, desune a igreja. O que ele está falando? Esse pecado é a razão porque entre vós há muitas pessoas fracas na fé, há muitas pessoas doentes e há pessoas que já morreram. Irmão, irmã, a ceia do Senhor, praticada em pecado, mata. Mata. Eu tremo e temo diante disso. A igreja de Cristo somos nós somos o povo por quem Jesus morreu, para nos unir num só propósito. Quem começa a fazer confusão na igreja, divisão na igreja, fofocaiada na igreja, vai receber juízo de Deus. Vai receber juízo de Deus. E aí está. Vai ficar fraco na fé, vai ficar doente e pode até morrer. Deus mata, é Deus que mata. Algumas pessoas falam, e tal, Deus mata também. Deus levanta, mas Deus abate. Deus salva, mas Deus mata. Vamos acertar o nosso coração essa manhã. Você que está em casa também, vamos colocar a nossa mão no coração. E você que está em casa também, ao vivo ou gravado, vamos agora consertar isso. Pecado todos nós temos. Eu tenho. Eu não estou fora do grupo dos pecadores. Eu falo por mim como Paulo falava dele. Eu sou o mínimo dos santos e o maior dos pecadores. Mas eu dependo da graça. E eu vou para a graça. E eu convido você também agora nesse momento, confessar o seu pecado de maledicência, de difamação, de calúnia, de murmuração e de crítica. Pedir perdão por isso. Fala, Senhor meu Deus, perdão, eu pequei, estou pecando. Eu peço perdão pela maledicência, divisão, contenda, murmuração, mentira, calúnia, difamação, falsidade, deslealdade.
que eu tenho feito, eu peço perdão por isso. Obrigado porque o Senhor abriu os meus olhos. Os meus olhos estão abertos. Obrigado, Senhor. Como Davi, no Salmo 51, que o Senhor abriu os olhos dele, eu falo agora: Senhor, me perdoa e restitui-me a alegria da tua salvação. Eu clamo sobre mim o sangue de Jesus, que me purifica de todo pecado. E eu agora recebo o perdão que está em Deus. Consagramos agora o suco da uva para representar o sangue bendito do nosso Senhor Jesus, e o pão para representar o corpo do Senhor Jesus que foi entregue por nós. Representam agora os elementos da nossa salvação. Em nome do Senhor Jesus, amém. Quero convidar os irmãos Solange, Luiz, o irmão Carlos e Cristina para nos ajudar com os elementos. A irmã Patrícia Reis pode nos ajudar para distribuir os elementos. Quem pode receber a ceia? Todo mundo que é batizado nas águas e todo mundo que está livre diante de Deus, recebeu o seu perdão, arrependido está, pode receber. A ceia para você é força, saúde e vida. Nós vamos agora levar os elementos. Nós já consagramos. Irmãos, pode levar os elementos. Você pode pegar. Evita compartilhar o cálice e o pão com quem não seja da sua família. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, este é teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, Fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue
alguém ficou sem os elementos, sem o pão, sem o vinho, nós somos pecadores salvos pela graça. O púlpito, o pregador que está aqui, ele não é melhor que você. Ele é sujeito às tuas fraquezas, compartilha de pecados também. E é por isso que nós estamos juntos como igreja, para nós proclamarmos para o mundo que é possível pecadores viverem juntos, arrependidos. Este é o símbolo, a memória do corpo que foi castigado no nosso lugar. Jesus sofreu as chibatadas, os pregos, as doenças, as maldições no nosso lugar. E nós somos benditos do Senhor. O sangue do Senhor Jesus, simbolizado por memória no suco da uva, ele é a garantia de que os nossos pecados estão perdoados, e este sangue nos purifica de todos os pecados agora. Serei algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, serei. Glória a Deus, glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as doces, meigas, profundas, gentis e poderosas consolações do Espírito Santo seja contigo, com a tua casa, todos os dias desse mês. Nós estamos terminados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Se a gente for conversar, vamos manter as medidas. Glória a Deus. Glória a Deus. Até às 18 horas na segunda